Bom, bora lá. Rô, você quer fazer a abertura? Vamos lá, gente. Bem-vindos. Alguns, assim, eu tenho contato do quarto período, terceiro aí com saudades, semestre que vem a gente se encontra. Então, vamos lá. Hoje, eu e Fabi temos um convidado, tá, que é especialista justamente nessa área de planejamento estratégico. E a gente percebeu uma coisa bem bacana de falar de um tema muito discutido, mas, na verdade, pouco esclarecido, sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Então, tem muito a ver com a minha disciplina, gestão de pessoas, e mesmo para a FAB de inglês, mas comportamento organizacional que ela passou, né, de vocês também, é uma discussão muito pertinente. Então, ao final, o convidado ele vai se apresentar daqui a pouco, então vou deixar essa apresentação para ele, mas ao final a gente quer que vocês realmente percebam os principais benefícios aí dessa diversidade no trabalho. Será que tem? Quais são essas vantagens de investir hoje nessa diversidade nas empresas? Será que tem um efeito aí sobre os clientes, funcionários, sobre as lideranças na sociedade em geral, né? Então a gente vai tentar enriquecer mais o repertório de vocês no sentido dessa palavrinha chamada capital intelectual, e como que a gente constrói cada vez mais essa cultura de inclusão aí, respeito ao próximo, né? E hoje a gente tem essa temática muito forte devido ao momento que a gente está passando, e como que a gente, com isso, pode melhorar como futuros empreendedores, mesmo se não for em negócio, mas empreendedores de ideias, nessa melhora do clima organizacional aí, de uma comunicação mais eficaz, de uma construção realmente de empregados mais satisfeitos no trabalho, ou seja, e também visando, claro, a competitividade e a lucratividade aí, ok? O tempo aqui é curto, então vamos passar aí para o momento de expectativas. Vamos colocar aqui, gente, para a gente começar a aquecer, as expectativas do dia de hoje. O que vocês têm? Então, vocês podem entrar no link que a Fábio colocou aí, do Mente, ou acessar o QR aqui que está na tela. Vamos fazer um quadrinho já de expectativas. E vamos ver, depois a gente já dá a palavra, passa a palavra para o nosso convidado, para ver se as suas expectativas estão dentro daquilo que a gente vai fazer hoje. Pode ser? Vamos lá. Ou acessem aqui direto, no chat tem o acesso do Mente, ou aqui no Code. Quem não conseguir, por algum motivo, o acesso, coloca aqui mesmo no bate-papo. Tá? A gente tem todas as aberturas possíveis. Bate-papo, Mente. Tá dando certo aí, galera? Já temos um aqui, vamos ver. Entender o real impacto da diversidade, da inclusão, do desempenho de uma equipe.
Ok. Para quem está entrando agora, bom dia, Nicolas. Estamos com uma atividade aqui para compartilhar as expectativas do dia de hoje. Acessem aí no bate-papo Mente ou o QR que está na tela. Mais aceitação nos dias de hoje com a diversidade. Dicas e orientações de como desenvolver um bom trabalho em equipe. A palavra equipe aparecendo bastante aqui, né? Aceitação, ó, puxando as palavras-chave aí, ó, equipe, aceitação, impacto no desempenho. Troca de experiências em relação à diversidade e mercado de trabalho. Ok. Experiências. Diversidade em trabalho, ser ou não ser. Ser ou não ser. Isso tem, apesar de que a gente conhece poucos alunos, até sabe meio de onde vêm essas questões. Compreender e poder trazer a diversidade cada vez mais ao nosso dia a dia e local de trabalho. Sim, qual o caminho, né? Nós estamos em 14, é isso, Fábio? 14 alunos, né? São 14 alunos. Vamos lá, gente. Expectativas. Às vezes é a mesma, né? Os alunos colocam e alguma das expectativas já preenche aqui a que eu tinha. Mais alguém aí, gente? Aí, um dia para conquistar todos os objetivos, compreender as diversidades e respeitá-las. Bonito isso, né? Conquistar todos os objetivos, compreender como se adequar às novas realidades, quanto à diversidade, como agir adequadamente. Isso, essa nova realidade, como que é isso? Né? Será que muda alguma coisa agora com a pandemia? Esses conceitos estão mais fortes? Como é que é isso, né? Aprender a entender um pouco mais sobre diversidade. Ok. Mais alguém? Ouvir mais sobre equipes de trabalho fora da hotelaria convencional, empresas digitais de newsletter e hospitalidade, agência de turismo. O André vai falar um pouquinho com vocês sobre equipe de trabalho, aí a gente vai poder aprofundar um pouquinho isso aqui.
Tem alguns alunos com problema de conexão, então Tem muita gente podemos, caindo, né? Estou percebendo aqui. uhum. Então, podemos Eu seguir? acho que a gente pode passar para o André, e se alguém tiver que acrescentar alguma coisa, pode ir colocando aqui no bate-papo, tá, gente? Então, eu vou passar a palavra para o André Miguel, ele já vai fazer a apresentação e a gente vai acompanhando dentro dessas expectativas o que a gente pode responder para vocês. Bom dia, André. Bom dia, Roseli. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço aí a oportunidade da gente poder estar trocando aí um pouco de experiências e expandindo um pouco a nossa consciência em relação a esse tema, que é tão importante e tem um impacto muito relevante hoje, né, nas organizações, nas pessoas, na motivação fundamentalmente aí dos empregados e, enfim, né, do desempenho das companhias. Bom, eu sou o André Miguel, e aí falando um pouco em termos de diversidade, talvez aí alguns conceitos que contextualize um pouco aí a questão da diversidade. Eu sou um homem cisgênero, me autodenomino como pardo, tenho 41 anos, sou pai do Joaquim, sou casado com a Carol, sou formado em psicologia, fiz uma especialização em gestão estratégica de pessoas, e ao longo da minha carreira, e pegando o gancho um pouco na questão da diversidade, vocês podem observar ali um pouco de diversidade em termos dos tipos de negócio pelos quais eu passei, sempre em RH, mas eu comecei lá no ING Bank como estagiário, então um banco de investimento, depois eu fui para a KPMG, onde era uma consultoria, é uma consultoria, né? Fui para a Amway, que é uma empresa de bens de consumo e serviços, onde eu conheci a Fabiana. Depois fui para a Cidel, que é uma indústria, né, segmento aí do grupo Tetra Pak, e depois caí para o setor de publicidade e propaganda, então, que foi uma novidade para mim. Atualmente eu estou na Arizona, que é uma produtora de mídia, atende as agências, atende empresas, focado mais na parte de talent acquisition, e eu também faço atendimento como psicólogo clínico. Não sei se vocês conhecem a foto desse senhor, mas é o senhor Jung. E aí, falando lá do ser ou não ser, né? Então, acho que a busca ali por essa ampliação ali do que é o ser, né? E quem é esse indivíduo que muitas vezes nos habita aí. Então, acho que atuo também um pouco na área clínica com alguns pacientes. Tá? Então, feitas as apresentações, eu queria começar hoje com a agenda, só para vocês entenderem um pouco. Acho que grande parte das expectativas que foram colocadas lá no Menti vão ser abordadas hoje aqui na apresentação. Então, vou começar falando um pouquinho da importância e a relevância desse assunto nesse momento, né, trazendo algumas informações. E aí depois vou falar um pouco sobre a causa versus marketing, né, o que é causa, o que é marketing, depois passar um pouquinho sobre, para falar, acho que teve uma das questões que era saber um pouco sobre o que é diversidade, né, então talvez diferenciar ali um pouco o que é diversidade e inclusão, trazer um pouco alguns conceitos de viés inconsciente, até para que vocês também possam começar a se apropriar um pouco desse conceito e começar a observar no comportamento de vocês como que isso se dá, e trazer alguns números da realidade brasileira em relação aos desafios que nós temos atualmente, né, que a gente está inserido aqui, não tem como a gente fugir disso. E aí, para começar, eu queria iniciar com um vídeo falando um pouquinho sobre um conceito chamado ESG. Juliana, eu acho que é um caminho sem volta, tá? O mundo mudou e vai ser um caminho sem volta. Tudo bem, a gente não está falando que vai ser essa semana, que vai ser na próxima semana, mas a gente tem empresas sérias,
que simplesmente não vão mais comprar de empresas que não respeitam esse tripé do ISD. Tá? A gente está falando de pressão da sociedade, pressão dos consumidores, pressão dos investidores e dos acionistas. Agora, quando empresas dessas recebem uma pressão do acionista, e, por exemplo, quando tem acionistas, fundos estrangeiros, fundos que investem em grandes empresas, eles falam, olha, eu quero a partir de agora a mulher, você precisa olhar a mulher em posição de conselho, eu quero uma mulher na cadeira de conselho, eu quero um negro numa cadeira de conselho, eu quero um homem trans, eu quero uma mulher trans, é a mesma coisa, tudo isso está embaixo do guarda-chuva do ISD. Então, a pressão da sociedade, dos investidores e principalmente desses grandes acionistas é um caminho sem volta. Se as empresas não olharem isso hoje, elas já estão atrasadas, porque lá na frente vem a conta. Eu não tenho a menor dúvida que a conta vem. E não importa se é China, não importa qual o tipo de país, você tem grandes investidores estrangeiros que não estão mais fazendo investimentos em empresas que não trabalham com ESG. Bom, eu não sei se muitos de vocês já tinham alguma familiaridade com esse conceito, né, do ESG. Aí tem um slide ali explicativo, não sei, Fabi, se você vai conseguir pôr novamente a apresentação, só para a gente seguir aqui. Estou colocando. Tá. Então, esse conceito de ESG, ele fala um pouquinho ali sobre a parte que é do Environmental, Social and Governance. Então, para português, ele vai falar um pouquinho dos fatores ambientais, né, os fatores sociais e os fatores de governança. Então, a diversidade e inclusão, ela está contida dentro desse conceito ESG, que ele é um conceito mais amplo. Né? Então, hoje se fala muito nas empresas o quanto elas estão preocupadas ali, seja, né, então, talvez pegando um gancho um pouquinho na realidade de vocês, na hotelaria, desde como você vai fazer para ter menos impacto em termos de lavar lá toda a parte de, seja as toalhas, roupas de cama, etc., como que você consegue fazer isso com um menor impacto, com uma menor emissão de gás carbônico, que tem uma eficiência energética, né, então, hoje em dia tem uma preocupação muito grande, né, de como as empresas estão tratando esse ponto. Os fatores sociais, né, então, que aí entra as políticas de inclusão, de diversidade, né, de engajamento dos funcionários, mas também dentro ali, talvez, aonde a empresa está inserida, ou como que ela trabalha. Então, de repente, um hotel que está em uma determinada cidade, que muitas vezes ele acaba promovendo ali na região, né, a admissão ali, o desenvolvimento das pessoas que moram naquela região. Então, como que isso se dá? E os fatores de governança, que ele passa pelo conselho, por políticas de remuneração, as políticas da alta gestão, o como isso se dá, que acho que é um grande desafio em relação à composição, principalmente nas altas posições, né? Então, isso é uma preocupação hoje muito grande, até só para contextualizar um pouco do vídeo, o senhor que falou, o Davis, ele, bom, vocês viram que é um negro e que ele atuou nos grandes bancos, né, do país, ele atuou junto com o Setúbal, que, né, do Itaú, trabalhou, enfim, em toda uma carreira voltada nesse segmento, então ele tem a consultoria, então ele hoje atua muito nisso, só para que vocês também, esqueci de falar um pouquinho sobre quem estava comentando ali o vídeo, e aí só para ilustrar um pouco o que eu disse, trago aqui algumas frases de alguns presidentes de algumas empresas representativas, ou que a gente conhece aqui no nosso dia a dia, por exemplo, da Natura, falando um pouco dessa responsabilidade, né, das empresas em ser um agente de transformação do que a gente tem hoje, né, ou do Grupo Boticário falando dessas questões sociais, o quanto as empresas elas têm um impacto e uma responsabilidade por cuidar disso, ou do presidente da Suzano, né, falando um pouco,
novamente sobre essa questão do olhar, né, de uma sociedade mais justa e desse olhar voltada para as questões sociais, né, ainda mais no Brasil, que a gente é um dos países que tem um número de desigualdade muito alto. Mas pegando o gancho do que o Davis falou, do ESG, que muitos investidores hoje não compram e não investem, enfim, não investem em empresas que não se preocupam com esse tema, 54% dos millennials, que aí quando você pega na classificação de millennial, talvez aquelas pessoas que nasceram ali, depende do teórico, mas em linhas gerais, de 1980 até 1995, então uma grande parcela ali da população que talvez acabe preferindo não comprar de empresas ou consumindo de empresas, seja um produto ou um serviço, onde não tem essa preocupação. Então, acho que, pegando um pouco na linha das expectativas que vocês tiveram lá, acho que quando vocês olharem para, seja no lugar que vocês estiverem trabalhando, ou seja, se eventualmente vocês quiserem desenvolver ali o negócio próprio de vocês, acho que é importante vocês levarem isso em consideração, né? Essa minha empresa, quais são as ações que ela tem em relação a esse impacto ambiental? O que ela vem fazendo em relação a essas questões sociais, de inclusão, de diversidade, como que são as políticas, como que a alta gestão está engajada ou não nesse tema, né? Porque muitas vezes pode ser que alguém fale, olha, eu, né, não vou consumir, eu não vou me hospedar, por exemplo, talvez num hotel ali que eu sei que, enfim, ele está tendo impacto ali na região onde ele está inserido, um impacto ambiental, eventualmente está poluindo ali a região de alguma maneira. Então, acho que isso é um tema importante nesse sentido. E aí, trazendo um pouco mais alguns dados para que vocês entendam, né, a relevância do assunto nesse momento, nos últimos anos ali houve um aumento de 30%, né, nas pesquisas sobre diversidade ali no Brasil, em relação a alguns temas específicos, que é sobre o feminismo, o racismo e o LGBTQI+, teve aí um aumento de 260% nas buscas, então, assim, mesmo as pessoas, esses dados demonstram o quanto, né, a partir dessa pesquisa do Google Brand Lab, o quanto as pessoas estão interessadas sobre o tema atualmente. Então, a importância do tema nesse momento é refletido pelas buscas que o Google identificou. E acho que é um assunto bem quente ainda, né? Acho que muitos de vocês, não sei se tiveram oportunidade de entrar em contato, ou, enfim, de saber o que era esse projeto de lei 504, que era um projeto de lei da deputada Marta Costa, do PSD, que ela tinha como objetivo proibir a divulgação em campanhas publicitárias que apresentassem a temática da diversidade LGBTQI+. Né? Então, isso teve um engajamento muito grande, né? Então, aqui vocês aí, né, podem ver na imagem das empresas ali, claro, Vivo, LinkedIn, diversas agências de publicidade, né, que se manifestaram, em mais de 800 empresas que se manifestaram contra, né, esse projeto de lei, e nesse meio tempo, uma outra deputada, Érica Malunguinho, que é a primeira mulher trans, né, deputada aqui em São Paulo, do PSOL, que ela propôs uma alteração no texto desse projeto de lei, onde, na verdade, ela queria restringir, aí sim, as propagandas que tivessem alguma temática mais relacionadas à violência, ao sexo e a drogas para a veiculação, não relacionada especificamente a um grupo, um grupo determinado, né? Então, acho que é mais para trazer aqui a importância e a relevância desse assunto, de um tema que é muito atual e que tivemos uma repercussão muito grande nas mídias sociais, né, em relação a esse tema. E aí, acho que em relação, só para tentar fechar aqui pelo menos esse primeiro pilar, né,
Ah, não, a Jamile colocou que teve uma outra, eu não sei se ela é deputada, Jamile, eu sei que teve uma agora, eu salvo engano, eu acho que ela é do Rio de Janeiro, e que ela também é uma mulher trans, e que ela resolveu sair do país porque ela estava sofrendo ameaças de morte. Então, se eu não me engano, ela é do Rio, porque lá como teve também, né, a questão da Marielle, enfim, e ela começou a sofrer uma série de ameaças de morte. Então ela, acho que ela não é deputada, ela é uma vereadora, pois eu até posso dar uma pesquisada e mandar, mas teve sim, foi recente que ela resolveu sair do país, então ela está com um mandato interrompido, e que isso, principalmente no Rio de Janeiro, isso vem acontecendo com uma certa recorrência, e principalmente nesses mandatos que tem representantes dos grupos LGBTQI+, né, onde eles vêm sofrendo ameaças, mesmo no Rio, mesmo em São Paulo, né, então existe ali, mas no Rio talvez até por uma questão lá muito forte das milícias, onde elas têm né, um envolvimento bem grande ali nas comunidades, onde elas têm uma pressão forte ali, então realmente a Jamile tem razão, mas esse foi um outro caso. Esse da PL 504 é um projeto de lei que ele previa você proibir qualquer vinculação de propaganda que tivesse, né, a temática LGBTQI+, né. Então acho que em relação a bom, acho que já mostrou a importância e a relevância do assunto, que a Jamile trouxe aqui, né, uma informação, um dado ali que aconteceu recentemente. Eu não sei se vocês também, né, os demais alunos gostariam de contribuir com algo que tenham visto sobre o tema recentemente, ou mesmo na área de atuação de vocês, né, o que vocês observam que vocês entendem que é importante, que é relevante para o tema, né, só para a gente tentar fechar esse pilar aqui, né, na nossa cor vermelha aqui da nossa bandeira de hoje, né. Não sei se mais alguém gostaria de participar ou contribuir com mais alguma outra informação. Bom, caso vocês sintam à vontade, podem também teclando aqui pelo chat mesmo, e aí a gente vai passar para um segundo pilar, que a gente vai começar também pelo um vídeo, que é um vídeo do Nubank, que aí também não sei se muitos de vocês tiveram oportunidade na época de acompanhar, né, o ocorrido. O Nubank, banco digital com sede no Brasil, pediu desculpas pela entrevista de uma de suas fundadoras ao Roda Viva da TV Cultura da última segunda-feira. Cristina Junqueira disse no programa que o nível de exigência para se trabalhar no banco é alto e que não dá para nivelar por baixo, ao comentar sobre uma política afirmativa para candidatos negros. Cristina Junqueira explicava a política de inclusão de negros na empresa e da dificuldade em achar funcionários qualificados quando foi questionada pela jornalista Angélica Amari, da revista Forbes. Qual que é o maior gargalo do Nubank? Qual que é o maior desafio do Nubank? É gente. Mas isso por si só já não é uma barreira de entrada? Como assim? Principalmente para pessoas negras? Isso o quê? É, alto grau de exigência? O grau de exigência. Gente, mas assim, não dá pra gente também, né, nivelar por baixo, assim. Acho que por isso que a gente quer fazer esse investimento em formação. A fala teve uma repercussão negativa nas redes sociais durante toda a semana. Neste domingo, o Nubank publicou uma carta admitindo que errou. O comunicado diz que a diversidade sempre foi parte da cultura do Nubank e que o equívoco foi achar que ter o valor por si só bastava. E segue. A diversidade étnico-racial é um desafio muito maior e mais complexo do que imaginávamos. Passamos os últimos dias em conversas com a comunidade negra de Nubankers, com ativistas negros de fora do Nubank e também com nossos clientes. Nessas conversas, vimos o quanto precisamos avançar dentro e fora de casa, com uma agenda de reparação histórica e de combate ao racismo estrutural.
Segundo o site da empresa, o Nubank tem mais de 2.000 funcionários, de mais de 25 nacionalidades. É uma empresa internacional com sede em São Paulo e tem escritórios na Alemanha, Argentina e México. Bom, não sei se muitos de vocês tiveram a oportunidade na época de ver sobre esse tema, né? Mas eu trouxe aqui esse vídeo mais para ressaltar, né, o quanto, pegando esse pilar de causa versus marketing, né, o quanto algumas marcas ou empresas ainda usam a temática da diversidade e inclusão como marketing, outras como causa. O Nubank, ele é uma empresa, sim, muito engajada em ações, em políticas de diversidade e inclusão, mas acho que é só para ilustrar o quanto o tema ele é, assim, complexo e exige realmente uma questão de reflexão e de cuidado, né, quando você vai tratar o tema, porque o que acaba acontecendo hoje, as empresas, por conta lá do ESG, que a gente viu no começo, né, da apresentação, elas agora saem numa disparada para contratar profissionais, principalmente em cargos de liderança, nos altos executivos, no conselho. Então, muitas vezes vai chegar lá uma empresa querendo, olha, eu quero contratar uma mulher negra, diretora, que tem MBA, que tem inglês, que tem espanhol, que tem vivência internacional, enfim, com uma série de pré-requisitos onde muitas vezes esse profissional, por todas as questões ali sociais e econômicas, eles não está pronto. Então, é isso que talvez o Nubank tenha se dado conta, onde exatamente assim, a gente vai precisar parar esses profissionais para que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, esses profissionais estejam prontos para estar no mercado de trabalho, assim como o Davis lá, que eu dei o exemplo, né, exatamente dele ao longo da trajetória, da carreira dele, onde ele precisou se preparar para estar lá atuando dentro dos bancos, né, e aonde ele acabou se capacitando, então assim, acho que é um tema, como a Roseli colocou aqui, que exige ali uma consciência e muito cuidado, né. Então, aqui só para trazer alguns exemplos do que eu estou querendo ilustrar aí para vocês, então essas ações de marketing que de repente não deram muito certo. Então, por exemplo, aqui tem uma foto de uma ação de diversidade da Coca-Cola, onde aqui só tem homem branco, né, ilustrando ali uma campanha de diversidade. Então, assim, aqui, onde está a diversidade aqui? Provavelmente essa campanha, essa foto só foi para o ar porque muito provavelmente dentro do quadro da Coca-Cola não existe essa diversidade representada, onde ninguém levantou a mão assim e falou assim, gente, espera aí, acho que isso daqui vai dar ruim, né, como dizem atualmente. Então, teve essa campanha, teve a do Wesley Safadão, no Dia dos Pais, foi uma campanha da Sodier, e aí na época o Wesley Safadão estava sofrendo um processo por uma guarda da paternidade, de pensão alimentícia, na verdade. Então, ou seja, né, como ele entrou recorrendo lá da questão da pensão que ele não queria pagar, e aí ele fez uma campanha no Dia dos Pais, então assim, o cuidado que se tem quando a gente fala um pouco de campanhas de marketing, de inclusão, de questões sociais, questões ambientais, aqui tem um pouco da Riachuelo, onde tem até casais aqui diversos, mas não tem representado ali a população LGBTQI+, ou o Itaú, quando fez a foto do programa de trainees, onde não tinha negros representados. E aí, na época da Copa do Mundo também, um youtuber que fez um comentário racista ali sobre um jogador da França, falando, e acabou perdendo todo ali os seus patrocínios. Então, quais são os impactos ali disso, né? E acho que foi uma das expectativas ali no início que colocaram, né? Quais são os impactos no time, nas pessoas e tudo mais. Então, acaba tendo um absenteísmo, né? As pessoas acabam ali, quando estão num ambiente onde elas não se sintam acolhidas, onde não é um ambiente diverso, onde acaba sendo um ambiente hostil, né? Elas acabam faltando ao trabalho, acabam tendo uma baixa produtividade, né, em relação ali no dia a dia,
acabam tendo um turnover, né? Então decidem sair para algum outro lugar e muitas vezes acabam tendo indenizações e despesas jurídicas, né? Então, seja por questões de assédio, seja por uma questão ali que acabam ocorrendo no dia a dia. Então, acho que alguém tinha comentado lá um pouco quais são os impactos nas pessoas, então acho que esses são os principais impactos que acabam acontecendo para as organizações e para as pessoas. E aí, quando a gente fala em um programa realmente de diversidade e inclusão, quais seriam, aqui é um dado que veio numa pesquisa da McKinsey, que é uma consultoria muito renomada, né? Então ela coloca que o primeiro ponto tem que vir de cima, né? Qual é o ponto 1 se isso tem que vir top-down, a alta gestão tem que estar comprometida, engajada com essa temática, né? Porque senão não adianta, a gente vai continuar não tendo representantes ali dos grupos minorizados ou né, das minorias na alta gestão das empresas. Quais são ali as alavancas, né, os mixes de ações que as empresas vão adotar e quais são ali os pontos importantes que cada uma das empresas vai dedicar a sua energia em termos de diversidade e inclusão, e como que ela vai medir essas ações que ela vai fazer. Então, que seria o segundo ponto, até para ver se aquilo que ela está fazendo está tendo sentido ou não. Né, veja o caso lá do Nubank, né, então eles já vêm fazendo uma série de ações, mas perceberam que ali, por um comentário, um deslize momentâneo, eles tiveram que, olha, a gente precisa ter outras ações aqui que para aprimorar, para aperfeiçoar um pouco ali a nossa forma de atuação em relação a essa temática, né. Ali, ter um portfólio de iniciativas, na verdade, ali é ter diversos ali formas de abrangência para tratar o tema. E, por fim, o como que isso vai se dar através dos setores, ali das lideranças, das pessoas que estão abaixo, como que isso se dá no dia a dia, né, na adaptação da empresa, na realidade social, na realidade ambiental ali que a empresa está inserida. Então, em geral, são esses pilares que, quando a gente pensa em um programa, um projeto de diversidade e inclusão, devem ser levados em consideração para análise, né, para refletir quando for implantar um projeto nesse sentido. E aí queria saber de vocês se até aqui tudo bem, se vocês gostariam de colocar algum ponto, trazer algum comentário, porque acho que tem alguma atividade agora aqui né, para vocês na sequência. O Felipe falou que está tudo certo. Tudo então, bom, acho que está tudo ok, tudo tranquilo, então acho que podemos seguir aí. Bom, pessoal, pensando né, sobre tudo que o André tem trazido para a gente, né, de informação, né, do que está acontecendo dentro da nossa realidade, né, é importante que a gente faça um momento de trazermos um debate para que a gente possa, então, afinar um pouco mais, né, todas essas informações, pensando na realidade da hotelaria, né. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o link do Jamboard, e a gente vai dividir 4 grupos para que vocês possam criar, então, esse debate na seguinte perspectiva: o que é necessário mudar na hotelaria? Né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, o que é necessário e dentro dessa necessidade de mudança, o que precisa ser feito e de que forma? Né? Pensando de forma mais gerencial. Esses casos, né, da integração não ser muito feita de maneira acompanhada, geralmente só joga a pessoa lá e fala, faz aí, entendeu? Esse é um problema de integração, não necessariamente voltado à diversidade, mas acaba englobando também, querendo ou não, né? Uhum. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, da importância da integração das pessoas, quando a gente pensa do tema da inclusão e da diversidade, pensando no olhar da hospitalidade, né, no grupo de vocês,
que medidas vocês adotariam? Né? Se vocês estivessem numa cadeira de liderança, o que vocês implementariam? Isso é uma coisa que a gente faz no Senac quando é aluno, tipo, 2 dias de integração, por exemplo. A pessoa se acostuma à equipe, se acostuma à cultura da empresa, ao ambiente de trabalho, como é feita as relações, o que é esperado dela, tipo, o desempenho que é esperado, esse tipo de coisa, sabe? Já deixar isso claro já melhora muito a maneira como o profissional é introduzido, com certeza. Ok. Pergunta para os demais integrantes do grupo do Burger e os demais grupos, também Roseli e André, vocês gostariam de fazer comentários a respeito das colocações que o grupo do Burger colocou aqui? É bem isso, da experiências distintas, né? Quando a gente faz uma integração, a gente busca essas experiências diversificadas. Então, se aumenta o repertório, fica mais rico, mais plural, se está mais preparado até para se integrar. Então, acho que mudar um pouco, não é só na hospitalidade nem na hotelaria, é de um modo geral, quando a gente fala de integração, nem sempre as empresas cumprem isso de uma forma ampla. Eles simplesmente acham que integração é passar um vídeo institucional, apresentar alguns líderes, gestores, enfim, tem que ser mais rico. Essa integração ela tem que realmente possibilitar essa experiência, essas perspectivas e realmente o funcionário se sentir acolhido. É um acolhimento, na verdade. Então, eu acho que é por aí que eles foram pensando, né, grupo? Eu Legal. queria só contribuir que sim, como a Roseli falou, né, do funcionário se sentir acolhido, que o ambiente não seja hostil. Vou compartilhar só para ilustrar. Quando eu estava na agência, a gente fez uma pesquisa demográfica e a gente observou que os grupos LGBTQI+, e o grupo de mulheres não se sentia à vontade dentro do ambiente organizacional, e a gente foi entender por quê. Talvez os comentários no dia a dia de trabalho dos colegas, onde era sexista, onde era preconceituoso, isso fazia com que eles não se sentissem acolhidos ou que o ambiente não fosse acolhedor, ou que fosse mais hostil para eles. Então, acho que é importante sim ter essa integração para que até fique claro quais são as políticas, né, quais são as regras, como que é a visão da empresa, o que ela preza, até para que fique claro para os membros quando estão entrando, né, o que espera deles lá dentro. E como eu coloquei no triângulo lá, na pirâmide lá de ações, acho que essa é uma das ações, né? O que as empresas têm que se preocupar é assim, qual é o leque de ações do dia a dia, além da integração, o que mais que eventualmente a empresa vai fazer para que exatamente essas mudanças se deem de uma forma, porque às vezes você só fazer a parte de integração e depois no dia a dia não acompanhar isso, pode acontecer igual na agência, às vezes você tem uma realidade ali onde, né, você observa as pessoas tendo comentários e comportamentos preconceituosos. Com certeza, né? A questão da definição das políticas, né? Se a gente pensar do código de conduta e ética também, para como uma forma, né, corporativa de poder assegurar, né, a questão do alinhamento das posturas, né, e dos comportamentos esperados dentro da empresa, isso também ajuda bastante, né, a moldar a questão do ambiente de trabalho, né, de uma forma que todos se sintam confortáveis e respeitados, né? Olha só, grupo do André, né? Eu entrei no grupo e vi que vocês estavam ainda no debate, já estavam desenhando alguma coisa. O que vocês colocaram, André?
Oi, professora. A Oi. gente discutiu praticamente a mesma coisa, que a gente deu de opinião ou parecido sobre as políticas rígidas dos hotéis de luxo desse segmento. Faz com que o colaborador ele foque muito nesse aspecto postural e modal e acabe focando menos no mais importante, que é a performance do trabalho dele, a eficiência e a qualidade do serviço. Fora que essa questão muito restrita, muito literal, postural e modal dele faz com que ele também não consiga prover um atendimento personalizado. Às vezes um hóspede vai fazer uma brincadeira com ele, alguma coisa, e ele não consegue devolver aquilo, porque ele está muito preso a uma forma muito fechada de falar, a um diálogo muito restrito. Uhum. E também a Jamile comentou que às vezes também a questão de como se vestir do uniforme faz com que o funcionário não tenha muito não se sinta à vontade de explorar um estilo próprio. Uhum. E aí, quando a gente. Uma questão interessante, né, que você coloca sobre aquela questão do padrão, né? Porque, assim, tem todo um script de postura, né, como que os funcionários dentro da hotelaria ou dentro da hospitalidade devem se comportar diante de um hóspede, diante de um cliente. O quanto que isso, o que poderia ser feito, né, pensando, né, nessa questão, até pegando um pouco o gancho aí, né, não sei quem teve a aula com o professor Sandro, né, da interculturalidade, de que forma que a gente poderia, então, transformar essa forma ou essa postura de uma forma mais autêntica e mais conectada, então, com aquele hóspede, com aquele cliente dentro da empresa. Como você enxerga isso, André? De que forma? Acho que tendo mais confiança no funcionário e dando mais liberdade de atuação para ele. Uhum. Colocando alguns limites e padrões também, mas nada em excesso. Uhum. E dentro da experiência que você teve dentro do grande hotel, né? Você, por exemplo, né? Para quem trabalha lá, você vê que é possível ser feita uma transformação ali, ou você acha que o buraco é mais embaixo? Para a gente trazer um pouco mais de reflexão. Eu fiquei muito pouco no hotel, mas há espaço, sim, muito, para transformações, mudanças. Uhum. Legal. Eu penso... Eu não queria falar. A Rô colocou aqui que o buraco é mais embaixo. Então, pensando, se vocês fossem os dirigentes, né, do grande hotel, né, levando um pouco tanto para o André como para a Rosana, o que vocês, como dirigentes, fariam? Quais seriam as mudanças para assegurar que a diversidade e a inclusão ela seja algo que tenha valor e que tenha o respeito, independe de quem sejam as pessoas, seja como clientes ou seja como funcionários? Ó, temos alguns comentários aqui. Que nem o... Quer falar, André? Eu acredito assim, como eu trabalhei bastante tempo no hotel, eu achava necessário não, depois que eu saí eu percebi que eu criava um personagem para entrar e trabalhar no hotel. Não que isso seja ruim, né, que eu conseguia fazer isso bem, mas acredito que as empresas de hospitalidade deveriam trabalhar com os funcionários para que eles possam trazer algo de si mesmo, dar o seu melhor. Claro que com normas e regras, porque a gente não pode falar de qualquer jeito com um hóspede, mas podendo a gente expressar quem somos realmente. Né? Então, hoje em dia está muito na moda a pessoa ser ela mesma, né? E eu acho que é isso. Quando a gente deixa o funcionário ele ser quem ele é realmente, passado daquilo que a gente coloca limites, eu acredito que isso flui
melhor, né? Porque existem funcionários que eles realmente se trancam, e que nem eu estava comentando no grupo, a gente fica pensando, faço ou não faço? Se eu faço, beleza, eu agradei o hóspede, mas eu posso levar uma bronca. E assim vai, então fica muito limitado. As empresas hoje em dia pedem, porque quer que o funcionário seja protagonista, que ele faça, que ele dê ideias, tudo, mas dentro do contexto o funcionário se sente fechado, privado de fazer isso. Então, acredito que um bom jeito seria realmente trabalhar, e assim eu falo, trabalhar em questão de treinamento, porque também tem funcionário que tem esse problema de ser ele na empresa, porque ele já entrou com todas as regras e todas as normas. Então, realmente trabalhar e extrair o melhor do funcionário. Uhum, ok, maravilha. Aqui a gente está vendo algumas postagens, né? O Júlio ele coloca que no Grande Hotel ele acha que está um pouco longe ainda dessa realidade. A Jamile coloca, acho que não chega a ser autonomia, não ser autonomia, mas a questão de personalidade dentro do local. Então, com relação aos outros dois grupos, a gente gostaria de ouvir o que vocês debateram e se faz conexão com as postagens que a gente está vendo aqui no chat. Grupo do Fernando, se quiser comentar. Fabi, Henrique. Só organizando um pouco as ideias, o que os dois grupos estão colocando, eu acho que é bem aquilo da pirâmide que o Miguel colocou. Você tem que, as empresas, elas têm que passar aí por começa de cima, né? Princípio que passa dos valores da cultura da empresa. Então, mexer, enxergando essa diferença aí das pessoas como um ponto que reúne vantagem para eles. Então, eles têm que ver essa vantagem competitiva. Então, eu acho que o trabalho é bem assim mesmo, vocês visualizarem essa pirâmide como, então, ali na parte de planejamento estratégico para mudar. A mudança tem que ser de cima para baixo, né? Exatamente, ó, a pirâmide. Então, se não houver esse pensamento, essa visão do topo da pirâmide, muito difícil chegar aqui, né, na base da pirâmide. Então, é um trabalho árduo aí. Claro que quem tem que reivindicar, dar ideias, influenciar cada vez mais, deixar isso de uma forma mais horizontal e não piramidal, eu acho que é disso que se trata nos dois grupos aí, os valores, a cultura dessa empresa. Perfeito, Ron. Seguindo, para que a gente possa conduzir melhor aqui o nosso tempo, André, você gostaria de dar continuidade? Sim, sim, só acho que esse vídeo, Fabi, pode passar porque acho que ele reflete um pouco, só até para aqui, opa, peraí, deixa eu voltar aqui, aí, porque ele retrata um pouco essa questão, imaginem vocês entrando num ambiente numa empresa ou no hotel, como vocês falaram, que é todo mundo igual, enfim, que você não pode ser quem você é, ou que você é o diferente ali da história, né, só para tentar ilustrar um pouquinho isso.
Bom, acho que esse daí é só para ilustrar. Imagina vocês lá entrando na empresa, então, como vocês falaram, né? De repente está lá no hotel que está todo mundo igual, vocês são diferentes, vocês têm a roupa de vocês, usam o piercing, o cabelo, enfim, não pode ser o que é. Então, a hora que você entra ali, você se sente até, opa, peraí, né? Onde que eu vou sentar? Como é que vai ser isso aqui? E aí, de repente, se você decide trabalhar lá, mas é uma empresa que, né, por mais que ali em algum dado momento trouxe ali tem uma homogeneidade em termos de pessoas, mas que tem políticas e tudo mais que façam com que vocês se sintam, que acho que isso é importante, confortáveis e acolhidos, né, como os casais que decidiram sentar, alguns nem entraram, fala, putz, eu não vou ficar nessa empresa, que é o turnover lá que eu comentei que pode ser uma das consequências, né, você entra lá na empresa, você olha, você fala, e aqui não é muito legal para mim, vou sair. E se você decide ficar, mas a empresa tem políticas e processos, etc., que façam com que vocês se sintam acolhidos, isso faz com que vocês se sintam mais confortáveis. Aí, só rapidamente para passar, a diversidade, que acho que foi uma das expectativas iniciais lá que foram colocadas, é basicamente a multiplicidade, né? Essa que passa por vários itens ali, desde idade, necessidades especiais, etnia, etc. Então, você tem que levar em consideração, como a Roseli colocou, né, dentro dos objetivos estratégicos da companhia, né, o que a gente vai trazer, então, que vai fazer a diferença ali para a nossa empresa. Então, por exemplo, na agência de publicidade, quando você vai fazer uma campanha, se você só tem profissionais que são aqui de São Paulo, homem, hétero, branco, no Brasil, onde você vai veicular uma campanha para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, você não ter essas pessoas dentro do quadro, essa diversidade, ele acaba fazendo com que a sua campanha fique enviesada. E aí, o que é inclusão? Né? Aqui acho que trouxe mais esse quadrinho para diferenciar, né, os pontos de exclusão, segregação, né, onde você pega ali os diferentes e bota fora do grupo ali e segrega eles, ou então quando você faz a integração, né, muitas vezes é o que acho que mais acontece nas empresas hoje em dia, você entra, até aceita ali o diverso, mas você fica ali muito restrito, né, um grupo, então geralmente são aquelas posições ali, né, da base da pirâmide, não tem ninguém em posição de liderança, não tem ninguém em posição de conselho, então você fica muito restrito ali, e a inclusão é quando você, né, tá tudo junto e misturado, enfim, todas as posições e no extrato ali dentro da empresa, isso se reflete de uma forma geral. Aí não sei, agora tem uma. Não sei se a gente passa por esse momento de reflexão ou se a gente continua aqui. Acho que é importante a gente rodar esse exercício, né, justamente por conta do PI, né, que a Rô está trabalhando com os alunos, né? O que você acha, Rô? Então, eu acho que dá para fazer uma continuidade de pensamento aí. A turma do quarto, que está comigo em gestão de pessoas, mais a turma do terceiro, que já teve comportamento organizacional, pode pensar. Então, dentro de um programa de gestão de pessoas, como que a gente concilia, então, essa diversidade? A gente pode conciliar essa diversidade. Mesma coisa, acessem o link que a Fabiana colocou aí no bate-papo, ou pelo código aqui de QR. E a pergunta é essa: como ter um programa de gestão de pessoas e diversidade? Pensando aí desde que a empresa recruta, seleciona, aí passa por um processo chamado integração, né? Depois essa parte de desenvolvimento da pessoa dentro da empresa, treinamentos, enfim, que dentro de um programa de gestão, de um planejamento de gestão de pessoas, torná-lo mais estratégico, né? Como é que a gente vê isso? Respondam aí, a gente dá continuidade.
Respondam pelo Menti, mas também quem não conseguiu acesso, coloca aqui no bate-papo que a gente reproduz aqui, gente. Vamos lá. Trazendo para a equipe pessoas que fazem parte dessa diversidade, assim ela mostrará o campo de visão dela e o que as pessoas buscam com isso. Então, a gente vê aqui na entrada, né, já no desenho do perfil do colaborador, a gente buscando o talento, né, independente de quem é, raça, cor, sexo, idade, é o talento o mais importante. Seja quem você é e não limite a sua educação. Buscando o eu, né, o eu verdadeiro. Divulgar vagas com preferência para determinado grupo de pessoas, desenvolver conversas no ambiente empresarial sobre o assunto. Sim, a parte de treinamento, a parte de não só de novos colaboradores, mas dessas lideranças, a parte estratégica, o treinamento ele deve abranger todos os níveis dentro da empresa, né? André, se você quiser fazer algum comentário sobre as postagens, fica à vontade. Acho que só um ponto de reflexão para todos, olha, a seleção às cegas agora que colocou, né, que também tem a parte aqui de divulgar vagas. Então, acho que só para ter em mente que, como colocou na pirâmide, tem um mix lá, acho que tem uma parte que é ter um mix, né, um portfólio e aí o Felipe implementar o programa de monitoramento aqui peraí, que fugiu aqui, indicadores de desempenho, entregas, se ele se encaixa no perfil desejado para a vaga, ao mesmo tempo que acompanha a relação dele com a cultura organizacional da empresa, ver se compartilha dos mesmos valores, sente confortável ao clima de trabalho, ambiente, etc. Então, eu acho que é bem esse ponto, né? Eu acho que um ponto de atenção é um mix de ações, um mix de políticas. Então, ele passa, assim, pela definição, clareza ali de valores, cultura, etc. Como que você vai contratar esse profissional, identificar se ele reúne esses valores, etc., que dizem respeito a sua companhia, né, como você vai integrar ele, como que você vai fazer uma política de cargos e salários, enfim, acho que o ponto aqui para que vocês tenham em mente é que ele passa por diversas ações, e treinamento, desenvolvimento, tudo vinculado ao como que a gente vai trazer e acolher e integrar a diversidade, o quanto isso é um diferencial competitivo para a nossa companhia, então acho que é mais esse ponto. E aí, trazendo aqui, falando um pouquinho dos viéses inconscientes, que acho que é um outro pilar importante para vocês saberem, então, a nossa tendência como ser humano é ter economia de energia, né? Então, a gente busca alguns atalhos na hora da gente pensar, que vai acabar definindo um pouco a nossa percepção ali, né, em relação às questões. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos só dos viés inconscientes mais comuns, o viés de afinidade, então, geralmente, quando a gente contrata aquele que é igual a gente,
Então, né, busca ter pessoas que, igual lá no cinema, né, todo mundo igual ali sentado e tal, ou viés de percepção também do estereótipo, aqui tem um brasileiro, né, com a caipirinha na mão, a bola, tal, então acha que todo brasileiro gosta de samba, futebol e etc, e o que não é verdade. Então, às vezes você acaba tendo uma percepção ali das pessoas por um estereótipo, né, uma percepção sua. Ou um viés de confirmação, às vezes a gente tem as nossas crenças ali, né, e aí acaba se agarrando às crenças e não observando os fatos, né. Às vezes o que me ocorre rapidamente, tem um estereótipo lá, fala assim, olha, a mulher não sabe dirigir, não é verdade, o fato mostra que elas dirigem melhor do que os homens, porque se envolvem menos em acidentes, então por isso o seguro do carro é mais barato do que os de homens, então assim, esse é um viés de confirmação, e o viés de grupo, onde a influência do grupo, ela é assim, absurda, né, vocês podem observar aí, quando vocês estiverem em grupo, como que vocês se sentem, como que vocês se comportam e reagem, quando muitas vezes vocês se sentem diferente dentro daquele grupo. Vocês mudam o comportamento, acabam sendo, né, da mesma forma que por pressão do grupo se comportando daquela forma e não sendo vocês mesmos. Então isso daqui também tem um grande fator ali. E acho que só para concluir aqui o que eu tinha hoje para trazer para vocês, em termos de desafio, bom, o Brasil tem aí, né, mais de 200 milhões de habitantes, e aí quando a gente fala em termos percentuais da população, a gente está falando que 56% da população se autodenominam como pardos e pretos. E aí, em termos percentuais, as mulheres são maioria do que os homens, né? A população LGBT é subnotificado, muito provavelmente aqui pelos dados do IBGE, mas assim, 16,5% da população se autodenominam como parte desse grupo. E pessoas com deficiência, mais ou menos aí 21% da população. Então aqui, assim, só para trazer um dado de reflexão, será que esses percentuais eles estão representados dentro, dentro das empresas? Né? Será que a gente tem 56% de pardos e pretos, 52% de mulheres, 17% de população LGBTQI+, ou de pessoas com deficiências 21%? Eu trabalho em RH há muitos anos, eu não conheço nenhuma empresa que tenha essas percentuais representados. E aí, só por fim, trazer o conceito de grupos minorizados, onde, por exemplo, o grupo dos pardos e pretos e o grupo das mulheres, na verdade não são minorias, são maiorias dentro da população, mas são minorizados porque eles não ocupam os espaços de poder político, econômico, etc. Então acho que é mais para trazer esse conceito para vocês. E eram essas informações que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Eu agradeço, espero poder ter contribuído com a ampliação da consciência de vocês em relação ao tema. Maravilha, André. Nós agradecemos muito a sua participação do dia de hoje. Acredito que foi muito enriquecedor para todos nós, até porque a gente está falando de diversidade e inclusão, né? Então você trouxe um panorama da realidade brasileira muito legal, né? Fugindo um pouco do nosso cotidiano, que tem a ver com a hospitalidade. Então acho que a gente olhar um pouco esses outros segmentos, esses outros mercados, né? Do que está sendo discutido e como que isso reflete, né, para esses alunos que daqui a pouco já estão no mercado de trabalho oficialmente com um curso superior concluído, né? Então, fazer essa diferença, né, dentro da hotelaria, que a gente sabe que ela é muito discriminatória ainda, que ela é muito segregatória, faz muita diferença já ir pensando sobre isso, porque vocês são a futura geração que vão assumir os negócios lá na frente, né? E para que a gente possa finalizar, eu gostaria que vocês, com uma única palavra, pudessem postar aqui no chat de que forma que esse conhecimento que o André trouxe, com a contribuição também da Roseli, vocês levam como aprendizado, né, daqui para frente sobre esse tema. Se vocês puderem fazer a gentileza de uma única palavra expressar o seu aprendizado do dia de hoje, a gente fica muito agradecido. Fabi, queria agradecer o André, tá?
que ele veio realmente dando uma importância aí para o tema, que diversidade e inclusão, na verdade, são percebidos frequentemente como um só conceito aí, mas ele esclareceu bem que eles precisam ser compreendidos mais como complementos um do outro, né? Então, obrigada, enriqueceu muito o dia de hoje. Eu que agradeço, Roseli, um prazer e fico à disposição. Minha câmera estava fechada. Então, assim, só para a gente poder concluir, algumas palavras aqui de aprendizado que ficam para os alunos. Então, o João coloca educação, o Júlio inclusão, Burger pluralidade, Rosana permitir, Jamile respeito, o Júlio. Seu áudio está fechado, Fabi? E, André, mais uma vez, super obrigada pela tua vinda. Espero que você venha mais vezes fazer contribuições aqui para a gente. Rô, muito obrigada pela oportunidade também, de a gente juntar as duas turmas. E pela galera que está aqui presente. Muito bom, obrigada, pessoal, pela presença, pela troca, sempre muito rico a gente estar junto entre as disciplinas aí. Obrigada, Fabi. Obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Boa semana, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.